há 2000 anos. Capítulo 4. Tragédias e Esperanças, parte B. Emiliano Lúcius retirou-se da cena, considerando que sua presença já não era necessária. Mas Aurélia continuava a falar com o seu fingido carinho. Queres, mãe, uma dose do calmante para o repouso preciso? A pobre louca, na sua inconsciência espiritual, fez um sinal afirmativo com a cabeça. A jovem encaminhou-se ao seu aposento privado e, retirando-se minúsculo tubo de um dos móveis prediletos, deixou pingar algumas gotas numa pequena taça de sedativo, monologando: sim, um segredo é sempre um segredo, e só a morte pode guardá-lo convenientemente. Caminhou sem hesitação para o leito materno, onde, por mais de 2 anos, jazia infeliz, devorada pelo câncer e atormentada pelas visões mais sinistras e tenebrosas. Num relance, o horrível envenenamento estava consumado. Ministrada a poção corrosiva e violenta, Aurélia determinou então que 2 escravas velassem o sono da enferma como de costume. Ao regressar das noitadas ruidosas, esperando o resultado da ação criminosa e injustificável. Em 2 horas, a enferma apresentava os mais evidentes sinais de sufocação, sob a ação do corrosivo, que constituía mais um daqueles filtros misteriosos e homicidas da época. O chamamento aflito das servas, das pessoas da casa, se colocaram a postos, dado o penoso estado da enferma. Emiliano Lúcius contemplou-lhe os olhos que se iam apagando no véu da morte, e debalde procurou fazer que a agonizante lhe dissesse ainda uma palavra. Seus membros frios foram se enrijando devagarinho, e da boca começou a escapar-lhe espuma rósea. Em vão foram chamados os entendidos da medicina naqueles derradeiros instantes. Naquela época, nem os esculápios conheciam os segredos anatômicos do organismo, nem havia polícia técnica para averiguar as causas profundas das mortes misteriosas. O envenenamento de Fúvia correu por conta das moléstias incompreensíveis que durante muitos meses lhe haviam minado todos os centros de vitalidade. Contudo, aquela agonia rápida não passou despercebida a Emiliano, que juntou mais uma dúvida penosa aos amargos pensamentos que lhe negrejavam o foro íntimo. Aurélia buscou representar do melhor modo a comédia de sentimentalidade em tais circunstâncias, e depois das cerimônias simplificadas e rápidas, em vista da imediata decomposição cadavérica, que forçou a incineração em breves horas, o antigo lar do pretor Salvio Lentulus tornou-se o abrigo de 2 corações que se odiavam mutuamente. Se a esposa infiel, logo após os primeiros dias de luto, retornava à sua existência de regalados prazeres, Emiliano Lúcius nunca pôde esquecer as revelações de Fúvia nas vésperas de seu despreendimento, envolvendo-se então num véu de tristeza que lhe cobriu o coração por mais de 2 anos. Em 54, subia Domício Nero ao poder, fazendo-se acompanhar de uma depravada corte de áulicos perversos e de concubinas tão numerosos quanto desalmadas. Muito tarde, reconheceu Agripina a inconveniência de sua atitude maternal, obrigando o imperador Cláudio a anuir o casamento de sua filha Otávia com aquele que mais tarde iria eliminar-lhe a própria vida, com os maiores requintes de perversidade. O Fórum e o Senado receberam, tremendo, a sombria notícia da proclamação do novo César pelas legiões pretorianas. Não tanto por ele, mas porque sabiam de antemão que aquele príncipe ignorante e cruel ia tornar-se um fácil joguete
dos espíritos mais ambiciosos e mais perversos da corte romana. Ninguém, todavia, ousou protestar tal a série de crimes tenebrosos, perpetrados impunemente para que Domício Nero atingisse os bastidores do supremo poder. No ano 56, o envenenamento dos jovens britânicos punha arrepios de terror em todos os patrícios. Medidas ignominiosas foram postas em prática para humilhar os senadores do império, que não conseguiram efetivar os seus protestos formais. Todas as famílias mais importantes da cidade conheciam que, diante de si, tinham os filtros venenosos de uma locusta, a tirania e a perversidade de um Tigelinos, ou o punhal de um Aniceto. A morte inesperada de britânicos, porém, provocara certo descontentamento, dando aso a que se manifestassem alguns espíritos mais valorosos. Entre esses encontrava-se Emiliano Lúcio, que se viu logo em sérias perspectivas de banimento, tornando-se vigiado pelos inúmeros esbirros do imperador. O generoso oficial buscou recolher-se o mais que lhe era possível, evitando a possibilidade de conflitos. Recrudesceram as suas angústias íntimas e as suas meditações tornaram-se mais profundas e dolorosas. E assim, certa vez, às primeiras horas de uma noite tranquila, quando se recolhia ao lar, contrariamente aos seus hábitos mais antigos, notou que o aposento da esposa estava cheio de vozes animadas e alegres. Observou que Aurélia e Plínio se embriagavam no vinho de seus venenosos prazeres, e olhos, traduzindo o incoercível espanto, viu que a esposa o traía no próprio tálamo conjugal. Emiliano Lúcio sentiu que espinho mais agudo lhe penetrava o coração sensível e generoso, ao verificar por si mesmo aquela realidade cruel. Teve ímpetos de chamar o amante ao campo de honra para morrer ou eliminar-lhe a vida, mas considerou simultaneamente que Aurélia não merecia tal sacrifício. Enojado de tudo que se referia à sua época, e sentindo-se vencido nas desventuras do seu penoso destino, o nobre oficial retirou-se para o antigo gabinete do pretor Sálvio, onde estabelecera a sede de seus trabalhos diurnos, e, tomado de sinistra e dolorosa resolução, abriu o velho armário, onde se alinhavam pequenos frascos, retirando um deles, de configuração especial, a fim de satisfazer os amargos propósitos do seu espírito exausto. Diante da taça de cicuta, o cérebro dorido perdeu-se por minutos em pungentes conjecturas, mas, estudando intimamente todas as suas possibilidades de ventura, ponderou no auge do desespero que a traição da mulher, as ameaças de proscrição e de banimento ou a possibilidade de um ataque nas sombras era preferível o que ele considerava o consolo derradeiro da morte. Num instante, sem que os amigos espirituais pudessem demovê-lo do intento terrível, tal a subitaneidade do gesto desesperado e refletido, sorveu o conteúdo de pequena taça, descansando depois a jovem cabeça sobre os braços, estirado num leito próprio do triclínio, mas adaptado ao seu gabinete antigo, abarrotado de mármores e pergaminhos preciosos. A morte horrível não se fez esperar muito, e no círculo numeroso de suas relações de amizade, enquanto Aurélia representava a nova farsa de pesares imaginários, comentava-se o suicídio de Emiliano, não como consequência direta de suas profundas desilusões domésticas, mas como fruto da tirania política do novo imperador, sob cujo reinado tantos crimes foram cometidos diariamente nas sombras.
Sozinha agora no seu campo de ação, Aurélia entregou-se livremente aos seus desvarios, amplificando as suas inclinações nocivas e procurando reter cada vez mais, junto de si, o homem de suas preferências, objeto de suas desenfreadas ambições. Em casa dos Lentulus e dos Severos, a vida continuava a desfiar o rosário das desventuras. Havia mais de 5 anos, em 57, que Saul de Georas se encontrava definitivamente instalado em Roma, sem haver desistido dos seus desejos e propósitos a respeito da esposa do amigo e benfeitor. Consolidada a sua fortuna no comércio de peles do Oriente, não perdia ele as mínimas oportunidades para evidenciar a excelência de sua situação material à mulher cobiçada de longos anos. Flávia Lentúlia, porém, fizera da existência um calvário de resignação comovedora e silenciosa. A vida pública do marido era para o seu espírito um prolongado e doloroso suplício moral. Sobre o assunto, fazia Saul, de vez em quando, referências indiretas no intuito de chamar-lhe a atenção para o seu afeto. Mas a pobre senhora nele não via outra individualidade, além de um amigo ou um irmão. Debalde, um moço judeu, testemunhava-lhe sua admiração pessoal em gestos de extrema gentileza, buscando oferecer-lhe a sua companhia. Mas a verdade é que os apelos de sua alma impetuosa e apaixonada não encontravam ressonância no coração daquela mulher que enfeitava com a dor a dignidade do matrimônio. Tocado pelas expressões do seu dinheiro, Araxés animava-lhe as esperanças sem o deixar esmorecer nos seus perigosos instintos. Plínio Severus só vinha ao lar de vez em quando, alegando serviços ou viagens numerosas para justificar a continuidade de sua ausência. Mal se precatava ele de que as despesas astronômicas lhe arruinavam pouco a pouco as possibilidades financeiras, conduzindo igualmente os seus familiares ao esgotamento de todos os recursos. Algumas vezes mantinha colóquios afetuosos com a esposa, a quem se sentia preso pelos laços de afeição eterna e profunda. Mas as seduções do mundo já eram muito fortes no seu coração para serem extirpadas. No íntimo, desejava voltar à calma do lar, à vida carinhosa e tranquila. Mas o vinho, as mulheres e os ambientes ostentosos eram a permanente obsessão do seu espírito combalido. Outras vezes, embora amando a esposa eternamente, não lhe perdoava a circunstância da sua superioridade moral, irritando-se com a própria humildade que ela testemunhava em face dos seus desatinos, e regressava novamente aos braços de Aurélia como vítima indecisa entre as forças do bem e do mal. No ano 57, a saúde de Calpurnia, abalada em extremo, obrigara a família a reunir-se em torno do leito da matrona generosa. Pela primeira vez, após o casamento do irmão, voltou Agripa Severus de suas longas aventuras em Massília e em Avênio, para junto de sua mãe enferma e abatida, atendendo-lhe os sentidos apelos. Reencontrar Flávia Lentúlia e participar com ela das claridades do ambiente doméstico foi o mesmo que reavivar velho vulcão adormecido. Um golpe de vista compreendeu a situação conjugal de Plínio, procurando substituir-lhe o afeto junto da esposa desvelada e meiga. Desejava confessar-lhe todo o seu amor ardente e infeliz, mas guardava no coração sublime respeito fraternal por aquela mulher que confiava nele como irmão muito amado. Foi assim que, nas alternativas de melhora da velha enferma, Flávia lhe aceitou a companhia para distrair-se em alguns espetáculos da rumorosa cidade da época.
Tanto bastou para que Saul envenenasse os acontecimentos, supondo nessas expansões inocentes uma ligação menos digna, que lhe enchia de pavorosos ciúmes o coração violento e irracível. Na primeira oportunidade, insinuou a Plínio Severus todas as suas cavilosas suspeitas, arquitetando com a sua imaginação doentia situações e acontecimentos que jamais se verificaram. O esposo de Flávio era um desses homens caprichosos que, organizando um círculo de liberdade limitada para si próprio, não concedem à mulher nem mesmo o terreno das afeições desinteressadas e puras. Dessa forma, Plínio Severus começou a acatar a palavra de Saul, concedendo-lhe os conceitos insensatos, o mais largo crédito no seu foro íntimo. Ele que deixara a companheira afetuosa ao abandono e que por largos anos dera aso às mais penosas amarguras domésticas, sentiu-se então ralado de ciúmes acerbos e inconcebíveis, passando a espionar os menores gestos do irmão e a desconfiar dos mais secretos pensamentos da esposa, esperando que a moléstia irremediável de sua mãe tivesse uma solução na morte que se presumia para breve, a fim de se pronunciar com mais força na reivindicação dos seus direitos conjugais. Entrava o ano de 58 com amarguradas perspectivas para as nossas personagens. Um fato, porém, começava a ferir a atenção de todas as personagens dessa história real e dolorosa. A dedicação de Lívia à sua velha amiga doente era um exemplo raro de amor fraterno, de carinho e bondade indefiníveis. 8 meses a fio, sua figura franzina e silenciosa esteve a postos, dia e noite, sem descanso, junto ao leito de Calpurnia, provando-lhe com exemplos a excelência dos seus princípios religiosos. Muitas vezes, a nobre matrona considerou intimamente a superioridade moral daquela doutrina generosa que estava no mundo para levantar os caídos, confortar os enfermos e os tristes, disseminando as mais formosas esperanças com os desiludidos da sorte, em confronto com seus velhos deuses que amavam os mais ricos e os que oferecessem os melhores sacrifícios nos templos, e aquele Jesus humilde e pobre, descalço e crucificado de que lhe falava Lívia em suas palestras íntimas e carinhosas. Calpurnia estava plenamente modificada às vésperas da morte. A convivência contínua da velha amiga renovara-lhe todos os pensamentos e crenças mais radicadas. Tratava melhor as escravas que lhe beiravam o leito e pedira a Lívia que lhe ensinasse as preces do profeta crucificado em Jerusalém, o que ambas faziam de mãos postas quando os aposentos da enferma ficavam silenciosos e desertos. Nesses instantes, a viúva de Flamínio Severus sentia que as dores abrandavam, como se bálsamo suave lhe refrescasse os centros íntimos de força. Cessavam as dispneias dolorosas e a respiração quase se normalizava, como se profundas energias do plano invisível lhe reanimassem o coração escleroso e fatigado. Ao espírito de Públio não passavam despercebidos esses sintomas de modificação moral da velha matrona, nem tampouco o nobre procedimento da esposa, que nunca mais repousou desde o instante em que a vira inerme e exausta. Os sofrimentos da vida haviam igualmente modificado muito a estrutura de sua organização espiritual, e como nunca sentia o senador a necessidade de se reconciliar com a esposa para enfrentar os invernos penosos da velhice que se aproximava. Não só ele, como Lívia, já haviam ultrapassado meio século de existência, e agora que tão bem conhecia a vida e os seus dolorosos mecanismos de aperfeiçoamento,
se sentia apto a perdoar todas as faltas da esposa no pretérito, considerando que seus 25 anos de martírio moral no sacrossanto ambiente doméstico bastavam para redimi-la das faltas que porventura houvesse cometido, nas ilusões da mocidade, em terra estranha, conforme supunha em suas falsas observações, filhas ainda da calúnia que lhe destruíra a ventura e a paz de uma existência inteira. Nos primeiros dias do ano 58, os padecimentos de Calpurnia foram subitamente agravados, esperando-se a cada momento o penoso desenlace. Os filhos e os mais íntimos que lhe rodeavam o leito, grandemente comovidos, embora reconhecessem a necessidade de repouso para aquele corpo doente e esgotado. Na antevéspera da morte, a veneranda senhora pediu que a deixassem sozinha com o senador por algumas horas, alegando a necessidade de confiar a Públio Lentulus algumas disposições in extremis. Atendida imediatamente, vamos encontrá-los em íntimo colóquio, como se estivessem juntos pela primeira vez para a decisão de assuntos importantes e supremos. Públio, ainda em pleno vigor de sua compleição física, tinha os olhos rasos d'água enquanto a velha matrona o contemplava, deixando transparecer um clarão de viva lucidez nos olhos calmos e profundos. Públio, começou ela gravemente, como se aquelas palavras fossem as últimas recomendações. Para os espíritos de nossa formação não pode existir o receio da morte, e é por esse motivo que deliberei falar-te nas minhas horas derradeiras. Mas, minha boa amiga, respondeu o senador, franzindo a testa e esforçando-se por dissimular a comoção que lhe ia na alma, lembrando-se de que nas mesmas circunstâncias lhe falara Flamínio pela última vez entre as paredes daquele quarto. Somente os deuses podem decidir de nossos destinos, e só eles conhecem os nossos últimos instantes. Não duvido dessas verdades, acudiu a valorosa Patrícia, mas tenho a certeza de que as minhas horas na terra chegam a termo, e não quero levar para o túmulo o remorso de uma falta que reconheço haver cometido há mais de 10 anos. Uma falta? Nunca! Vossa vida, Calpurnia, foi sempre um dos mais raros exemplos de virtude nessa época de transição e degenerescência dos nossos mais belos costumes. Agradeço-te, meu grande amigo, mas tua gentileza não me exime da penitência perante o teu espírito, afirmando que há mais de 10 anos errei num julgamento, pedindo-te hoje recebas a minha retificação, talvez tardia, mas ainda há tempo de santificarmos com o mais justo respeito uma vida de sacrifícios e de abnegações. Públio Lentulus adivinhou que se tratava de sua mulher, e com voz embargada pela comoção e pelas lágrimas, deixou que a velha amiga continuasse, de olhos enxutos, manifestando o mais súbito valor moral em face da morte que se aproximava. Refiro-me a Lívia, continuou Calpurnia em tom comovido, a respeito de que tive a infelicidade de lhe transmitir uma suposição errônea e injusta, cortando-lhe a última possibilidade de ventura na terra. Mas a morte renova as nossas concepções da vida, e os que estão prestes a abandonar este mundo possuem uma visão mais clara de todos os problemas da existência. Hoje, meu amigo, digo-te de alma serena que tua esposa é imaculada e inocente.